Boa tarde, quinto ano, turma 502, tudo bem? Espero que sim, que vocês estejam bem, aproveitando esse momento que estamos em casa para descansar, mais estudar, rever nossos assuntos, ok? Hoje, nessa aula de História, vamos falar sobre as sociedades africanas e as tradições culturais africanas. Pegue o livrinho de vocês, módulo 1, vamos lá, História, página 270. A cultura africana, gente, ela é vasta e diversificada, dotada de uma enorme riqueza material, fator que se explica tanto pela diversidade de etnias presentes na África. Diversidade são variedades. E a etnia significa tipo de raças, culturas. Então fala assim, cada povo africano tinha um modo de vida particular, com sua própria língua e seus costumes. Esses povos tinham também diferente forma de se organizar politicamente. Alguns eram nômades, ou seja, não tinham moradia fixa e viviam se mudando de lugar. Outros se uniam em pequenas aldeias familiares sob a liderança de um rei ou rainha, de acordo com os costumes de cada povo. Além disso, também havia impérios com governos centralizados que dominavam vários povos e grandes extensões de terras. Vamos conhecer algumas características de 3 povos africanos do século XV. São eles os berberes, os mandingas e os iorubais. Os berberes eram um povo nômade que habitava a região do deserto do Saara. Eles formavam caravanas e percorriam o deserto praticando comércio, conectando regiões ao norte e ao sul do Saara. Os mandingas formavam o Império Mali, unidade política que dominou uma extensa área no oeste da África, que incluía vários povos. Eles construíram diversos centros religiosos conhecidos como mesquitas. E os iorubais formavam aldeias lideradas por um chefe. Esse líder, que era o chefe, submetia-se a um rei conhecido como Oni. Os iorubais dominavam a metalurgia e produziam obras de arte e instrumentos de metal. Vamos lá. As sociedades africanas praticavam a agricultura, a pecuária, a caça e a pesca. Também faziam trocas e comércio de produtos, desenvolviam técnicas artesanais da cerâmica, tecelagem e metalurgia. Cultura, o que vem a ser cultura? A cultura é um conjunto de conhecimentos, costumes, crenças e valores transmitidos entre diferentes gerações de uma sociedade. Vamos lá. Na África, a tradição oral era bastante valorizada. Os griots eram pessoas responsáveis pela transmissão de informações de geração em geração. Eles narravam histórias, geralmente acompanhadas por músicas. Então, sempre que eles contavam as histórias, tinha sempre uma música acompanhando a narração. As narrativas contadas pelos griots faziam parte das tradições das comunidades e representavam aspectos de suas histórias e costumes. Atualmente, a tradição oral e a figura do griot
permanecem importantes nas culturas de matrizes africanas. Aí vocês estão vendo aqui ao lado a figura de um griot e ele com o seu instrumento. Essa figura representa no ano de 2007. Aí eu vou pedir que vocês resolvam as seguintes atividades. A número 1, vocês vão olhar para a placa ao lado direito e vão responder. Analise essa placa de relevo de bronze produzida pelo povo Iorubá. Este objeto foi produzido com qual técnica artesanal? Aí vocês vão ler aqui, lá no texto que eu acabei de falar, e vão responder. Analise o relevo e complete os quadros abaixo com as letras referentes às figuras que aparecem nele. Quais são as figuras que aparecem? Vocês vão colocar a letra A, por exemplo, tem A, B e C. O que seria o A, o que seria o B e o que seria o C? Vocês vão responder para mim também a página 274, algumas atividades envolvendo esse assunto. Na página 272, nós temos assim, os estudos históricos. Você já parou para pensar como é possível termos tantas informações sobre as grandes navegações e sobre tantos outros fatos que aconteceram centenas de anos atrás? Então, esse conhecimento só é possível por meio dos estudos históricos. Mas o que é a história? História é o estudo das ações dos seres humanos em diferentes épocas e lugares. Por exemplo, tudo que aconteceu lá atrás, né, fica como uma história em nossa vida. E vamos relembrar aqui no presente. Por exemplo, descobrindo o Brasil, o Dia de Tiradentes, a história dos índios e tudo que ficou, as histórias dos presidentes que atuaram. Então, todas essas ações dos seres humanos em diferentes épocas e lugares por onde eles passaram, chama-se história. As transformações e também as permanências que acontecem no processo histórico devem-se à ação dos sujeitos históricos. Esses sujeitos históricos, eles são pessoas ou grupos de pessoas que com suas ações promovem transformações na sociedade em que vivem. Os presidentes, os governadores, os prefeitos, os vereadores, todos aqueles que participaram em algum momento de alguma ação e que ficou marcada. Para estudarmos fatos que aconteceram no passado, nós utilizamos as fontes históricas. O que é uma fonte histórica? É tudo aquilo que pode nos dar informações sobre o passado, como cartas, como livros, diários, fotografias, selos, mapas, quadros, ferramentas e moedas. Vamos lá. O tempo histórico. O tempo histórico é um elemento central nos estudos históricos. Porém, há diferença entre o tempo da natureza e o tempo histórico. Qual é a diferença? O tempo da natureza é o que transcorre independentemente de nossa vontade. Ele pode ser percebido, por exemplo, pelo decorrer dos dias e pelo envelhecimento das pessoas. Então, isso aí é o tempo da natureza. E o tempo histórico, por sua vez, ele é caracterizado pelas transformações e também pelas permanências que ocorrem nas sociedades. Ao estudar história, você vai perceber que existem épocas em que muitas transformações ocorrem rapidamente e outras em que as coisas se modificam lentamente.
Então, vamos lá. Aí vocês vão ver aqui embaixo algumas fotos. Veja quantas transformações ocorreram em uma avenida da cidade de São Paulo em cerca de 100 anos. Aí vocês observem a figura acima, Avenida Paulista, cidade de São Paulo, 1911. Aí vocês veem embaixo a Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, em 2010. Olha só, a cidade sofreu modificações. Então, isso aí é um tempo histórico. Tá bom? Então, vou deixar aqui a página 274 para que vocês respondam. Na próxima aula de história, eu farei a correção com vocês, ok? Deixo aqui meu abraço, um beijinho carinhoso, morrendo de saudades. Até a nossa próxima aula.